Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos dar sequência no Livro dos Espíritos, questão 835, liberdade de consciência. Então, liberdade de consciência é uma coisa, o despertar da consciência é algo completamente diferente. De forma que nós vamos tratar de acordo com o tema liberdade de consciência. Então, Allan Kardec, ele faz a seguinte pergunta na questão 835 aos bons espíritos. Ele pergunta assim: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Aí os bons espíritos, eles respondem assim, para depois nós irmos assim para um breve comentário. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, olha só para você ver. Pergunta de novo: será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? Então você observa o trocadilho na pergunta e na resposta. Resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então todos nós sabemos que um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem enfrentado, entre outros mais graves, é aquele que diz respeito à liberdade de consciência, E por extensão a de expressão e conduta. Todos nós somos livres para pensar. Ninguém podendo conseguir impedir-nos desse admirável sentido da vida. Então você observa que nós não estamos tratando do despertar, Graças às conquistas democráticas, podemos
expender os nossos conceitos em decorrência do pensamento, desde que não venhamos a ferir os direitos alheios. Entretanto, não são poucos aqueles que se tornaram vítimas dessa liberdade. Ao apresentar as suas ideias à sociedade, sempre existe de plantão os cerceadores da liberdade dos outros, tentando cercear esse direito adquirido através dos séculos. Quando as ideias apresentadas não obedecem aos seus padrões de pensamentos e de conduta, porque sempre foi assim, devido à ignorância, devido à predominância do orgulho, do egoísmo, da inveja, do primitivismo. São proclamadores do direito deles, rudes, seres que atacam toda e qualquer expressão. Isso é triste saber, que são correspondentes às suas paixões. E automaticamente se fazem-se agressivos, voltando-se contra os idealistas e arrasando-os ou tentando fazê-los de alguma forma, como seus propósitos não são de iluminar consciências, partem para o ataque à pessoa e à sua conduta, atacando acusações mediante as quais os insultam e buscam manter intermináveis discussões nas quais exaltam as próprias qualidades como se fossem os únicos que pensam e se apropriam de tudo que lhes devem passar pelo crivo da aceitação. É assim ou não é? A predominância na atual situação a qual todos nós nos encontramos. Na sua insânia, acreditam que intimidam. Quando procuram desmoralizar aqueles aos quais se opõem, arrogantes e temerários, não podendo discutir apenas no campo das ideias, perseguem os idealistas e estão sempre dispostos a sacrificar quem se encoraja a opinar livremente. Assim ocorre
em todos os campos do pensamento. Convém recordarmos que não se combatem ideias senão com outras superiores, e que toda vez quando um idealista é excruciado, o seu silêncio nobre, que resulta das convicções que mantém, mais desperta simpatia e credibilidade pela força do sentimento e a legitimidade do seu conteúdo. Constitui um dever permitir ao outrem o direito à liberdade que se desfruta, não lhe maldizendo o comportamento, muitas vezes sob a injunção da inveja e do despeito. Travestidos de verdade e defesa do que abraça. Vale a pena repetirmos o pensamento, esse grande pensamento de Voltaire, a respeito do tema, aliás, já muito conhecido: não estou de acordo com o que dizes, porém defenderei com a minha vida o teu direito a expressá-lo. Tanto é que os grandes líderes da humanidade pagaram esse pesado tributo, sofrendo a perseguição dos apaixonados, principalmente quando dominados por políticas arbitrárias que sempre perseguem aqueles que se lhes não aderem aos postulados partidários. Vale, no entanto, ser livre, sem deixar-se afligir ou abater pelos seus perseguidores gratuitos, de forma que, como nós tivemos a oportunidade de dizer, será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Olha para você ver que maravilha. Esse assunto encontra-se, é óbvio, esse esmiuçamento encontra-se na questão 835. Quando agora nós vamos partir para a questão 836, porque você entende que liberdade de consciência é uma coisa, e o despertar da consciência é algo muito mais profundo, mas que não deixa de abranger todas as questões às quais nós acabamos de dizer. Tanto é que Allan Kardec
Novamente interrogo os bons espíritos da seguinte forma: tem o homem direito de pôr em embaraço a liberdade de consciência? É óbvio que não. E infelizes daqueles que provocarem algum embaraço. Por que infelizes? Porque, usando essa expressão, ninguém tem o direito de julgar ninguém a não ser Deus. Agora, nós entendemos que o conceito de que apenas Deus tem o direito de julgar alguém, ela também é inexistente. Porque, na verdade, não é Deus quem julga, e sim o próprio indivíduo que encontra-se mediante a justiça divina com algum débito, onde encontram-se as leis de Deus. Resposta dos bons espíritos: na consciência. Então, a partir do momento que na consciência tudo está registrado, não há necessidade de Deus julgar ninguém, punir ninguém. Tem o homem direito por embaraço à liberdade de consciência? De forma alguma. Aí responde os bons espíritos da seguinte forma: falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Porque eu não sei se você sabe, a consciência é um departamento. Pensar é um outro departamento. Por mais que ambas vivem entrelaçadas e uma subjugada à outra. Mas com a necessidade de esclarecer que todas originárias do espírito, da alma, e nunca que do corpo físico, como associam-se muitos seres que ainda na Terra não são detentores desse conhecimento. Falece-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Não é Deus
que julga a consciência de ninguém. E sim, cada qual responde pelos teus atos, cada qual é beneficiado pelos teus atos benéficos e responde pelos maléficos. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações do homem para o homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Então nós vemos aí o mutável e o imutável. É lógico que Deus é o imutável. As leis de Deus são as leis imutáveis. E as leis do homem são as leis mutáveis. Então, como nós tivemos a oportunidade de dizer, que um dos grandes desafios que a sociedade moderna tem enfrentado, entre outros mais graves, é aquele que diz respeito à liberdade de consciência e, por extensão, de expressão e conduta. Todos nós somos livres para pensar, ninguém podendo conseguir impedir-nos desse admirável sentido da vida. Isso tudo graças às conquistas democráticas. Podemos expender os nossos conceitos em decorrência do pensamento, desde que não venhamos a ferir o direito alheio. Entretanto, não são poucos aqueles que se tornaram vítima dessa liberdade ao apresentar as suas ideias à sociedade. Não é verdade? Sempre existe de plantão os cerceadores da liberdade dos outros, tentando cercear-se esses direitos adquiridos através dos séculos. Quando as ideias apresentadas não obedecem aos seus padrões de pensamento e conduta, é justamente nesse momento em que esses seres deixam de fazer parte do mesmo contexto, do mesmo tanto no contexto quanto no conceito, devido à ignorância, à pobreza de espírito, à falta de respeito uns pelos outros, à interferência nos direitos alheios uns dos outros. Porque esses seres desconhecem que todos nos encontramos em processo de evolução e que de alguma forma nós temos que respeitar os direitos alheios. Querendo ou não, porque se não respeitamos, de alguma forma, nós somos automaticamente expulsos do meio em que todas aquelas ideias progressistas
vigentes ali se encontram. Nós mesmos automaticamente nos expulsamos pelo fato de não concordarmos com os idealistas, com os progressistas, com as castas, com as etnias, com a forma como todo mundo vive. Nós mesmos nos tornamos automaticamente um eremita por não concordarmos com as ideias alheias, com as revoluções, com o progresso que se faz necessário a evolução do eu. Nós devemos nos adequar a tudo, a todos, ao modernismo e ao progresso, e entender que nos encontramos todos num processo de evolução, cada qual no seu nível.